Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade sobre o nosso conteúdo de structs ou estruturas. Na nossa aula passada, a gente fez a introdução do que são estruturas, que é um tipo de dado que a gente consegue definir, aonde a gente vai poder armazenar aí diferentes atributos, diferentes dados de diferentes tipos dentro de uma única estrutura, dentro de um único agrupamento. Como a gente já fez analogia na nossa primeira aula, a gente pode pensar numa estrutura ou num struct como uma fichinha de cadastro. Aquela ficha de cadastro que quando você vai numa loja, às vezes eles te dão ali em papel, por exemplo, aqui uma ficha de cadastro de cliente, aonde eu tenho aqui vários atributos, o nome do cliente, endereço, CEP, telefone, idade, etc. Então eu vou ter vários atributos e esse conjunto de atributos aqui, de dados que a gente vai armazenar, a gente pode pegar esse conjunto de dados aqui e colocar esses dados dentro de uma struct. Então, a gente define uma struct com o nome reservado struct, né? E a gente pode dar um nome específico para ela, por exemplo, struct cliente. Entre o abre e fecha chaves aqui, a gente vai ter um conjunto de atributos, nome, endereço, telefone, e sempre que a gente criar uma variável que é desse tipo struct cliente, essa variável nossa vai ter todos esses atributos. A gente viu também que a gente pode utilizar a palavra reservada typedef para que a gente consiga definir um tipo de dado, porque na hora que a gente for criar uma variável desse tipo aqui, que a gente definiu com typedef, nesse caso que a gente chamou de tClient, é só eu criar uma variável tClient e o nome da variável, tClient, cliente 1, cliente 2, cliente 3, e aí todas essas variáveis que a gente cria, ela vai ter todos esses atributos que a gente definiu dentro da nossa struct. Se a gente não usar o typedef, como a gente já viu, na hora de declarar, ao invés de colocar o tclient, que é o que a gente definiu, que a gente teria que colocar struct cliente 1, struct cliente 2, e aí é só uma questão de sintaxe, mas todas das duas maneiras funcionam. E a gente viu que na última aula, né, que a gente pode criar aqui, então, a gente criou um struct para poder cadastrar bandas, né, aonde tem os atributos nome, gênero, integrantes e ranking aqui. E a gente, toda vez que eu criar uma variável do tipo tBanda, ela vai ter todos esses atributos. E também a gente poderia chamar ela de struct banda aqui. Então a gente fez duas formas de criação de variáveis aqui, de declaração de variáveis, que é do tipo desse agrupamento de dados, desse struct que a gente criou. Se eu colocar tBanda B1 ou struct banda B1, B2, B3, dá na mesma aqui. E aí a gente fez o quê? Quando eu falar B1, B1 é um agrupamento. O que eu tenho dentro de B1? Ah, eu vou ter nome, gênero, integrantes e ranking. E aqui, nesse caso, eu estou criando uma fichinha. E aqui eu criei outra fichinha. E se eu quiser criar 3 fichinhas? B1, B2, B3. E se eu quiser criar 5? B1, B2, B3, B4, B5. E se eu quiser criar muitas fichinhas, cada hora que eu quiser criar uma nova, eu vou adicionando. Aí já fica mais fácil a gente criar um vetor. Então, quando eu crio o meu struct aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso criar um vetor que é do tipo do meu struct. Então, eu coloco tClient, que é o tipo do meu struct, ou tBanda, e eu estou criando aqui um vetor de clientes. Então, quer dizer que dentro desse vetor, cada posição dele, o que eu tenho? Uma fichinha de cliente. Olha, cada posição aqui eu posso ter uma fichinha. Então, o que eu vou falar? Cliente na posição 0. Estou aqui. Aí, cliente na posição 0, o que eu vou ter? Nome, endereço, CEP, telefone, cidade. Cliente na posição 1. Nome, endereço, CEP, telefone, cidade. Cliente na posição 2. Então, a gente acessa o nosso vetor aqui da nossa estrutura da mesma maneira. Então, eu vou falar o meu vetor na determinada posição. No caso aqui, clientes na posição 0, 1, 2, 3. E aí, na frente, eu vou ter ponto o quê? Porque em cada posição aqui, ó, eu tenho o quê? Uma fichinha. Aí eu tenho que falar qual atributo que eu quero acessar. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui, ó, a gente já viu na última aula, que eu posso ler normal, né? Vou ler aqui B1, né? Então, dentro de B1 eu tenho o quê? Tenho nome, gênero, integrantes e ranking. E aí eu vou ler de maneira normal aqui. Vou ler com gets, vou ler com scanf, tudo normal. Isso aqui eu li para uma banda, né? E se eu quiser fazer para a segunda banda? Tem que repetir isso aqui. E se eu quiser fazer para a terceira banda? Tem que repetir isso aqui. Então, a gente vai ficar repetindo isso toda hora? Não fica legal. Então, qual que é o meio mais fácil para a gente poder trabalhar? A gente vai criar um vetor de bandas
E esse vetor de bandas, toda hora que eu quiser cadastrar uma nova informação dentro desse nosso vetor de bandas aqui, ou seja, eu quiser cadastrar uma nova banda, a gente vai usar uma funçãozinha cadastra ou adiciona. Então a gente pode chamar aqui de add banda. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que ter uma variável. Então, aqui a gente tem o nosso struct banda, que é uma variável global, que a gente, todas as nossas funções de cadastrar, de mostrar, de buscar, vai utilizar ela. E a gente vai ter uma variável aqui que ela vai ser responsável por controlar a quantidade de bandas que eu tenho. Então, no começo, eu vou ter aqui a minha variável inteira, QTD, eu vou começar, logicamente, com 0 bandas. E aí, a cada banda que eu adicionar, isso aqui a gente vai incrementar. E a primeira banda eu vou colocar em qual posição? Na posição de QTD. Por quê? É o índice 0. Lembra que a gente vai ter um vetor de bandas? E aí, depois, eu vou ter. Então, a gente pode pensar nesse vetor de bandas como se fosse aquele gavetão que tem todos aqueles registros lá, todas aquelas fichinhas. E aí, você vai procurando lá na posição da fichinha qual que você quer. Então, a gente vai dar uma alterada aqui. Então, vou salvar, vou até salvar como aqui, ó, save as aqui, vou mudar o nome. Struct bandas underline vetor. Então, estou mudando o nome aqui, só para que a gente possa ter os dois exemplos aqui. E aqui a nossa, aqui eu estou chamando de bandas, então vou ter T-banda, vou chamar de bandas aqui, e vamos falar aí que eu vou ter no máximo aí 100 bandas cadastradas, certo? Vou tirar a segunda aqui, que a gente não vai usar ela, e agora o que eu vou fazer? Cada hora que eu quiser cadastrar uma nova banda, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma funçãozinha cadastra banda. Ah, mas aonde está essa função? A gente vai criar. A nossa função cadastra banda, o que ela vai fazer? Ela vai ter que acessar esse nosso vetor de bandas, assim como todas as outras funções. Então, já que a gente vai ter uma estrutura, um struct aqui, eu tenho o meu struct, e eu quero que seja adicionada uma nova banda onde? Dentro aqui do nosso vetor de bandas. Por quê? Eu posso ter aqui, ter bandas, eu posso ter dois vetores, por exemplo, dois registros de bandas. Então, eu posso ter um vetor com 10 bandas, que são as bandas de... Eu posso criar aqui T-banda, e eu posso colocar só bandas de rock numa. Por mais que a gente tenha separação por gênero, eu posso criar T-bandas, pagode, criar só uma estrutura para salvar as bandas de pagode. Eu posso separar elas, se a gente quiser. Então, posso colocar, por exemplo, rock, T-bandas, pagode, opa, vírgula, pagode. Então, eu vou ter aqui dois vetores de banda. Então, um vetor de banda que eu vou gravar só de rock, outro de pagode. Como eu falei, por mais que a gente tenha um gênero, isso aqui é só um exemplo. Mas a gente vai criar só um aqui. Que vai ser as nossas bandas. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que criar uma função que ela seja responsável por fazer o quê? Por cadastrar. Então, toda hora que eu quiser adicionar, eu posso chamar cadastrar, add, adicionar, a gente vai criar uma funçãozinha aqui. Essa função nossa não vai retornar nada. A gente pode até retornar aqui se ela não estourar o limite, né? A gente pode preocupar com o limite se a gente quiser. Porque se a quantidade for menor que aí o nosso limite, o nosso máximo, né? Ao invés de colocar o 100 aqui, a gente pode criar uma variável global aqui, ó. A gente pode criar um limite máximo para a gente poder usar. Eu acho que vai ficar mais legal aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos criar um define max 100. E aqui a quantidade máxima de bandas nossa aqui, ó. Então a gente tem a quantidade máxima de bandas. Isso aqui é legal que se a gente quiser mudar, a gente só muda aqui em cima. O define é uma diretiva de pré-compilação que toda vez que ele achar o max, ele vai substituir por 100. E aqui, ao invés de retornar void, a gente pode colocar inteiro para ele falar se deu certo ou não deu certo de cadastrar. Quando que não vai dar certo de cadastrar? Se o nosso vetor já estiver cheio, né? Aí a gente retorna zero. Então, aqui a gente vai retornar, vamos chamar aqui de add banda, e a gente vai receber aquela banda que a gente quer cadastrar. Então, a gente vai receber o T-banda B, por exemplo. Aqui, no caso, o que eu vou passar para esse B aqui? Vou passar o meu vetor de bandas. Então, vou passar o meu vetor de bandas para ele ser cadastrado. Então, vou receber o vetor. Em qual estrutura, a gente pode pensar em qual gaveta, em qual vetor que eu vou cadastrar ali, né? Em qual posição que eu vou cadastrar? Depende do QTD,
Se o QTD tiver 0, quer dizer que eu não tenho nada ainda. Então, vou colocar a banda na posição 0. Adicionei uma nova banda, vou colocar na posição do QTD, porque o QTD já está valendo 1, e assim por diante. O que eu preciso para poder adicionar dados na banda? Ler exatamente esses dados aqui, tá vendo? Tudo isso aqui. Então, eu vou recortar isso aqui, ó, que a gente já fez. O mostra que eu vou deixar. A gente vai usar ele depois. Vou recortar tudo isso aqui e vou colocar. Então, aqui, dados para a banda, aqui eu vou colocar %D. Por quê? Porque se a primeira banda que eu estou cadastrando, quer dizer que eu estou colocando na posição QTD, né? Então, vou mostrar QTD mais 1. Isso aqui é só o print. Porque colocar dados para a banda 0 é esquisito, né? Então, na primeira banda, dados para a banda 1, dados para a banda 2, dados para a banda 3. E aí a gente vai, limpa o buffer, pede o nome da banda, ao invés de B1 aqui, a gente chamou de B. Então, a gente vai ler B.nome, B.gênero, B.integrantes e B.ranking. Então, exatamente aquele exemplozinho que a gente fez na aula passada, já serviu aqui como função para o nosso cadastra banda aqui, ó. E aí, logicamente, como a gente já adicionou, QTD mais, e a gente vai dar um return 1. Deu certo. Mas quanto que vai dar errado? Quando que vai dar errado? Antes de fazer aqui, o que a gente vê? Vê se já não chegou no limite, né? Então, quando que eu vou chegar? Se é 100, quer dizer que eu tenho o quê? Eu tenho posições no vetor de 0 a 99. Então, se o meu QTD for igual ao máximo menos 1, por que máximo menos 1? Porque, desculpe aqui, não, o QTD foi igual ao máximo mesmo. Porque aqui, se o QTD chegou a 100, quer dizer que eu já cheguei na quantidade máxima de posições. Porque no caso que a gente não está olhando para o índice, o QTD está servindo de quantitativo mesmo. Então, se o QTD tiver igual a 100, quer dizer que eu já tenho valores cadastrados nos índices de 0 a 99. Então, se o QTD chegou no meu máximo, quer dizer que eu já enchi. Ou seja, aí eu dou um return 0. Aí ele não faz nada, tá vendo? Se o QTD for igual ao máximo, eu retorno 0. Se isso aqui não for verdade, porque se for verdade, ele cai no return e acaba a função. Se não for verdade, ele vai continuar. Nem precisa de else, entendeu? Então, ele vai continuar, ele vai pedir os dados para a banda, vai cadastrar e vai dar um return 1. Então, a gente já tem uma funçãozinha aqui, ó, que ela é responsável por cadastrar uma banda. Olha que legal. Em qual posição que ele vai cadastrar essa banda? Eu tenho lá um vetor que cabe até 100 bandas. Cada posição desse vetor, assim como a gente está vendo aqui, ó, eu tenho uma fichinha. Ó. Cada posição do vetor, eu tenho uma fichinha. Qual posição que ele vai cadastrar? Depende de quantos eu já tenho cadastrado. Por enquanto, isso aqui que a gente está vendo, isso aqui vai ficar só em memória. Depois, nas próximas aulas, a gente vai ver como pegar esses dados aqui, ó, e salvar eles em disco. Então, isso vai ser bem interessante. E aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem mostrando os dados, né? Então, a gente vai criar, aqui está a nossa função adiciona, e a gente vai criar uma funçãozinha aqui, mostra banda, por exemplo. Então, a nossa função mostra banda aqui, se eu tiver, ela vai mostrar todas as bandas que tem cadastradas, né? Então, desculpa, pessoal, um ponto importante, ó, fizemos um erro aqui, ó, dentro do adiciona banda. O T-banda aqui, ó, T-banda B, ele é o quê? Eu vou receber, um vetor de bandas, ó. Olha aqui, ó, é um vetor de bandas. Então, como é um vetor, eu tenho que falar B em qual posição que eu vou cadastrar? Na posição de QTD. Por quê? Porque o QTD começa de 0. Então, vou lá no meu vetor de bandas, na posição 0, ponto nome. É aqui, ó, igual a gente viu aqui, ó. Eu quero cadastrar um novo cliente. Então, eu tenho meu vetor de clientes. Então, clientes, em qual posição? Na posição 0. Ponto, o que eu vou cadastrar? Ponto nome, ponto endereço, ponto CEP, ponto telefone, etc. Me esqueci disso aqui, ó. Então, B, em qual posição do meu vetor de bandas aqui que eu vou cadastrar? A mesma coisa. Meu vetor de bandas, em qual posição? Na posição de QTD, ou seja, a primeira vez vai ser 0, né? E assim para todos aqui, ó, na hora de mostrar ali que a gente viu esse probleminha. Então, então a gente vai receber um vetor de bandas e eu vou cadastrar um novo dado dentro desse vetor de bandas. Então, vamos pensar, o vetor é como se fosse aquele gavetão
onde eu tenho várias informações dentro desse gavetão. E o que a gente quer fazer? Eu quero adicionar um novo dado ali dentro. Então, quando a gente pedir para poder adicionar aqui, a gente vai conseguir gravar os dados. E para poder mostrar, a gente vai criar uma funçãozinha aqui, void, mostra bandas, e a gente vai receber qual vetor de bandas que a gente vai mostrar. Então, T banda, B, e isso vai ser um vetor que a gente vai receber aqui. Para poder mostrar todas as bandas, o que a gente vai ter que fazer? Ah, vou ter que percorrer tudo. Eu não vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui, ó, só para mostrar uma banda. Ó. Vamos pegar aqui, esse mostra bandas aqui. Eu vou colocar a banda, deixar a banda 1 aqui, e ao invés de ser B1 aqui, eu vou pedir para mostrar o B na posição 0 só aqui. Ou seja, a primeira banda que tiver cadastrada, ele vai mostrar. As outras não vai. Aqui, ó, se a gente olhar, ó, eu estou vendo os dados só de uma banda. Mas você não falou que eu posso ter várias bandas cadastradas? No máximo aqui que a gente colocou até 100? A gente pode. A gente pode ter várias bandas cadastradas. A diferença aqui é eu vou acessar cada uma das posições. Nesse caso, eu estou mostrando só a primeira. E aí vocês vão alterar aqui para poder mostrar as outras bandas na sequência. Certo? Então, aqui a gente só está vendo. Aqui a gente não tem nada. Então, a gente pode colocar aqui, a gente vai fazer um menuzinho depois para o usuário aqui, para ele poder ficar visualizando as bandas, para ele poder escolher se ele quer cadastrar, se ele quer consultar, etc. Só para a gente poder fazer um teste e ver isso aqui funcional, primeiro a gente vai chamar a nossa função de adiciona banda, e depois a gente vai chamar a nossa função de mostra banda. Então, se eu chamar a minha função aqui, ó, só para a gente ver se funciona, add banda, passando o meu vetor de bandas aqui, que é o bandas, e depois eu vou chamar o meu mostra bandas aqui. E aí a gente vai passar também o nosso vetor de bandas aqui. Então, o que a gente fez? Basicamente, a gente tirou aquele código que estava aqui dentro e jogou para a função. Só que agora, ao invés de cadastrar uma banda só, eu posso cadastrar várias. No caso, eu só estou com uma chamada, eu vou cadastrar a primeira banda e vou mostrar a primeira banda. E depois a gente vai alterar isso aqui para que a gente possa cadastrar várias bandas, várias fichinhas ali. Mas vamos ver se essa estrutura inicial que a gente criou está funcional aqui. Então, lá, ó, de cara a gente tem a declaração e aí eu estou chamando a DD banda. O que o ADD banda tem aqui, ó? Tá vendo? Dados para a banda 1. Tá vendo que legal? Aqui está %D, mas como o QTD está começando de 0, ele vai estar mostrando aqui, ó. E aí vou ler o nome da banda aqui, ó. Skank, Rock, 6, Ranking 1. E essa banda aqui, ó, que é a próxima instrução que a gente tem aqui, ó, que é o mostra bandas, é o que está fazendo aqui. Ele está mostrando a banda na posição 0. Se eu chamar o add banda 2 vezes, o que vai acontecer? Se eu chamar o add banda 2 vezes, ele vai pedir para cadastrar 2 bandas. Reparem aqui. Só que, como a gente está mostrando bandas, ele vai mostrar, a gente pode chamar o mostra bandas quantas vezes quiser, que ele vai mostrar só a banda que está na posição 0. Então, vamos colocar aqui, ó. Punk, rock, 6, 1. Olha, tá vendo? Dados para a banda 2. Tá vendo que o QTD incrementou? Que a gente colocou aqui, ó. Tá vendo? O QTD incrementou, por isso que tá 2 aqui. Era 0, foi para 1, a gente está mostrando QTD mais 1, está mostrando 2. Ó, a gente mostrou. Por que chamou 2 vezes o cadastro de bandas? Porque a gente chamou DD bandas 2 vezes. E a gente está mostrando os dados da banda 1. Logicamente, dessa maneira não está legal. O que vocês vão fazer que vai ficar como atividade para vocês fazerem até a nossa próxima aula síncrona? Criar uma estrutura aqui, que vai ser uma estrutura de repetição, onde vai perguntar para o usuário aqui. O que você quer fazer? Você quer cadastrar ou você quer ver as bandas? Se ele digitar, por exemplo, 1, ele quer cadastrar. E aí você vai chamar o ADD bandas quantas vezes ele quiser. Se ele quiser ver as bandas, você vai mostrar. Só que o mostra bandas aqui ainda tem que arrumar ele, porque o mostra bandas, você está mostrando a banda na posição 0. O que você quer fazer? Quero mostrar todas as bandas cadastradas. Então, você vai ter que fazer um for, saindo de 0 até a quantidade de bandas que você tiver, e vai mostrar o quê? Tua banda na posição de I, onde o I vai ser o controle que vai sair de 0.
E aí você vai conseguir mostrar todas as bandas. Então a gente tem que organizar aqui na nossa estrutura para que seja possível o quê? Se eu quiser cadastrar, eu vou chamar a função add banda. Se eu quiser visualizar as bandas, eu vou chamar a minha função mostra bandas. E essa é a tarefa, essa organização e arrumar a função mostra bandas aqui. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem sobre essa atividadezinha aqui, sobre esse conteúdo que a gente começou a ver, ainda está bem introdutório, é só postar, é só chamar. A gente tem as monitorias às sextas com o Alex, que é logo agora na sequência da gravação da nossa aula assíncrona. E também a gente tem as monitorias agora, como eu já disse, com o Luiz Felipe. Então, a monitoria dele aí está 3 dias por semana, os horários estão disponíveis, tem um Google Sala de Aula, e ele sempre está fazendo uns vídeos aí para poder ajudar o pessoal também. Só chamar ele. Qualquer dúvida, então, só postar, só chamar o pessoal. Abração. Até mais, pessoal. Bom final de semana.